Olá, meu nome é Caroline Gonçalves, sou estudante de História e vou falar um pouquinho sobre o racismo estrutural e os quilombos do Brasil. A começar pelo racismo, né? O que é o racismo? Racismo é o preconceito que tem a raça como alvo, tá? O Brasil carrega uma história de mais de 300 anos de escravidão. Dentre os países da América, o nosso foi o último a abolir a escravidão, formalmente em 1888. O racismo estrutural entende-se que é a naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte do cotidiano do povo brasileiro e que promovem, direta ou indiretamente, a segregação ou preconceito racial, um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra. Mas mesmo os livres da escravidão foram colocados na sociedade brasileira sem nenhum suporte. Eles foram colocados na sociedade sem ajuda nenhuma, sabe? Surgiu que começaram a falar até que os negros eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar. Pois é. Recém-libertos, eles foram morar em lugares que ninguém queria morar, como nos morros, formando então as favelas. Sem emprego, sem moradia, sem profissão. E ainda tem pessoas que dizem, né, que o racismo não existe. É só prestarmos atenção, né, galera? Qual a porcentagem, por exemplo, de negros em faculdades, principalmente na de medicina, em escolas, sendo que a maioria da população no Brasil se consideram negras ou pardo, né? Voltando agora, vamos voltar lá atrás um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre os quilombos, né? Quilombos no Brasil. Primeiro, o que significa quilombo? Vamos focar nisso um pouquinho? Também conhecidos como mocampos, foram comunidades formadas no Brasil durante o período colonial por africanos escravizados e seus descendentes. Eram escravos que haviam fugido, mas espera aí, por que eles fugiram? Eles eram escravizados e sofriam muito com má alimentação, violência. Muitas mulheres abortavam seus filhos ainda na barriga para que ele não fosse escravizado também assim como ela e sofresse o que ela estava sofrendo. Muitos deles também cometiam suicídio, né? Porque ali não era nada fácil. Por isso, então, fugiam. E para onde fugiam? Para os quilombos, que é o local onde os escravos fugidos poderiam desenvolver uma vida de liberdade, né? E lá eles plantavam, caçavam, pescavam e poderia resgatar traços de sua cultura. O primeiro quilombo que temos conhecimento é da segunda metade do século XVI, na Bahia. Mas o maior quilombo da história brasileira foi o Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas. Nesses locais, os quilombolas produziam tudo o que necessitavam para sua sobrevivência e realizavam comércio com moradores vizinhos também, né? Deixa eu respirar um pouquinho. Aqui no Brasil, por exemplo, os escravos fugiam e escolhiam regiões estratégicas que lhes garantiam o máximo de proteção contra os portugueses, onde construíam vilas. Essas vilas, formadas por escravos, ficaram conhecidas como quilombos, um termo no quimbundo que era usado para referir-se a acampamentos militares que eram formados na região de Angola. Vamos lá. Muitos quilombos, eles eram construídos com muralhas de madeira e com armadilhas também, espalhada todo ao seu redor, como forma de garantir a proteção das populações que viviam naqueles locais. Dentro dos quilombos, a população ela era formada não por apenas africanos e seus descendentes. Lá também tinha índios e homens brancos
livres até, entendeu? Não era só africanos que lá viviam, tinham muito mais pessoas. E até hoje no Brasil existem vários quilombos, inclusive aqui pertinho de mim,